Como temos estudado até aqui, nessa estação de ritmo, eu creio que todos nós que estamos juntos nesta palavra, temos compreendido claramente o que o Espírito Santo está nos falando. Nós sabemos que aqueles 10 espias, com exceção de Josué e Caleb, eles voltaram trazendo uma mensagem muito negativa. Embora viram a terra, a despeito dos inimigos que estavam ali, dos gigantes, a despeito das cidades serem fortificadas, eles não tiveram uma visão da palavra de Deus, da fidelidade de Deus, do caráter de Deus. Eles foram levianos. Eles preferiram voltar para o Egito, onde eles eram escravos, onde o faraó os dominava. Eles preferiram voltar para o Egito e eleger um novo capitão que os levasse de volta. E como é que eles iriam atravessar o Mar Vermelho? Eles pensaram nisso. Como eles poderiam sobreviver passando novamente por cada uma daquelas estações? Ou talvez, se preferissem um caminho mais rápido, passar pela terra dos filisteus, como eles iriam sobreviver sem a proteção, sem a segurança, sem a provisão de Deus? Este era um povo cego que não conhecia seu próprio caminho. Esse era um povo confuso. Irmãos e irmãs, como nós temos vivido um tempo onde falta uma profunda clareza acerca das verdades essenciais e centrais da edificação da igreja. Como o povo de Deus tem vivido confuso em torno de tantas quinquilharias teológicas que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho que Cristo nos deixou, o evangelho que os apóstolos pregaram, o evangelho que os pais da igreja proclamaram, o evangelho que os reformadores tanto buscaram restaurar. Como nós precisamos retornar ao fundamento, para que nós não venhamos lançar um outro fundamento que não seja Cristo, uma coisa paralela. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo venha trabalhar profundamente na nossa vida. Então, amados irmãos e irmãs, todos nós sabemos que por causa dessa atitude, desse comportamento, dessa covardia, dessa confusão, dessa incredulidade, de destratar tão severamente a palavra de Deus, aquilo que o Senhor havia prometido pela sua palavra através de Moisés, pela maneira como eles procederam diante de tudo isso, nós sabemos que o Senhor disse que eles não iriam herdar a terra de Canaã. Aqui fala de uma perda. Eu estive compartilhando acerca do reino. O reino também é uma perda. Se você não viver adequadamente, se você não viver uma vida cristã baseada no testemunho da obra da cruz, se você não correr a carreira cristã adequadamente, com certeza você vai perder o reino. Mas, antes de tratar mais detalhadamente sobre esse assunto da perca do reino, eu gostaria de continuar falando sobre o que é o reino. Porque o Senhor disse em Mateus capítulo 24, versículo 14, que este evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as nações, e então viria o fim. E para que o reino de Deus venha, para que a soberania de Deus se manifeste no mundo, nós sabemos que Satanás e todos os seus asseclas, eles deverão ser expulsos. Mas como Satanás vai ser expulso deste mundo? Um dia isso vai acontecer. Um dia isso, com certeza, irá acontecer, porque está na palavra de Deus. Não importa o tamanho que você dê a ele, não importa como você veja ele, não importa se para você ele é um grande gigante, não importa se as portas do inferno procuram prevalecer contra você. Certo é que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O certo é que Satanás, ele está derrotado por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E nós precisamos proclamar isso. Isso é um testemunho concernente ao evangelho do reino dos céus. Em outras palavras, nós devemos testificar a vitória da cruz de Cristo. Nós precisamos proclamar que Cristo já julgou o príncipe deste mundo, que ele prevaleceu sobre ele, que ele alcançou vitória sobre todas as obras de Satanás na vida dos homens.
uma vitória total, e que o reino, a glória e o poder agora pertencem a Cristo. Pois Satanás não tem lugar na nossa vida nesta era, embora ele ainda continue sendo o príncipe deste mundo, embora ele continue ainda tendo um governo neste mundo de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. A despeito de tudo isto, nós somos um povo que temos a autoridade espiritual para poder proclamar o testemunho da vitória da cruz sobre todo o reino de Satanás. Todos os que receberam o Senhor Jesus foram libertados dos poderes das trevas e foram transferidos para o reino do amor de Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Nós devemos proclamar o evangelho do reino dos céus. Esse evangelho declara que Satanás está derrotado. Esse evangelho declara que Satanás não tem poder sobre nós. Nós precisamos entender que esse evangelho é o evangelho que anuncia, que proclama a derrota de Satanás e a destruição do poder das trevas, dos poderes do Hades. Esse é o testemunho que nós temos que proclamar, e esse testemunho tratará com o fim desta era, porque é isto que a palavra de Deus nos diz. Reconhecidamente, amados irmãos e irmãs, esta era é a era da igreja do Senhor Jesus, pois a igreja teve começo nessa era. E ao mesmo tempo, entretanto, estejamos conscientes que a palavra de Deus igualmente chama esta era de uma era caracterizada por uma geração má e adúltera, como está lá em Mateus capítulo 12, versículo 39. Geração incrédula, geração perversa, também em Mateus capítulo 17, versículo 17. E geração corrompida e perversa, como Paulo escreveu em Filipenses 2,15. Mas, amados, veja que a palavra de Deus diz que o propósito de Deus é levar esta era a um fim. E isso vai acontecer. Ele está contente ao ver que o fim dessa era logo chegará e o reino será introduzido. Mas nós, como a igreja do Senhor Jesus, nós temos o dever de cumprir, de proclamar o evangelho. Nós precisamos trabalhar, cooperar com Deus, porque Ele nos convida para isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20, ele diz: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O desejo de Deus é trazer o fim desta era. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos dado o Espírito Santo dentro de nós, para que venhamos aprender o caminho da oração, porque a oração é um dos caminhos que Deus está usando para que nós venhamos dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso quer dizer que a nossa oração tem que estar intimamente relacionada com o reino e com a vontade de Deus. Precisamos conhecer o caminho profundo da oração. Precisamos levantar todos nós em prol da majestade do Senhor Jesus, como nunca nós precisamos, como povo de Deus nesse tempo, levantar em prol da majestade, da glória do Senhor Jesus. Precisamos testificar o governo de Cristo mais do que nunca. Embora nós sabemos que o reino do anticristo deva preceder o reino de Cristo, nós temos que ter clareza que devemos testificar do reino de Cristo antes da vinda do reino do anticristo. Nós precisamos trazer a esta era o seu fim, porque o Senhor nos colocou aqui para isso. Nós não podemos falhar, nós não podemos desanimar, não podemos olhar o tamanho do inimigo, não podemos olhar toda a oposição que está contra nós. Nós não podemos falhar, não podemos fazer como aqueles espias. Deus pode estar provando o teu coração e você não está percebendo isso, meu irmão, minha irmã. Que você seja cuidadoso, que você seja cuidadosa com a sua vida cristã. Veja que isso não é um novo evangelho. É apenas aquele aspecto do único evangelho que tem sido por tanto tempo negligenciado pela igreja do Senhor Jesus. Se você volta à palavra de Deus, você vai ver que os apóstolos, eles proclamaram esse evangelho. Tanto em Atos 14, como em Atos 28, 23, Atos 14, 22 e Atos 28, 23. Dão testemunho desse fato, dizendo assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé,
porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde manhã até a tarde. Além do mais, após a ressurreição, o Senhor Jesus mesmo falou aos seus discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. Vejam, Atos 1:3. Amados, se quisermos continuar o trabalho dos apóstolos, precisamos testificar do que eles testificavam. Quão grandemente a igreja tem esquecido a vitória, a autoridade e o trono de Cristo. Nós temos que ter ousadia de proclamar que o Senhor Jesus é rei e não Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, mas ele está condenado. Você não quer servir a um príncipe derrotado, condenado. Nós temos que proclamar que Cristo é rei. Se você proclama que Cristo é rei, você está pregando o evangelho do reino dos céus. Mas pregue com ousadia. Proclame com a unção do Espírito Santo no teu coração. Não sejamos pessoas atrasadas com relação ao propósito de Deus no tempo. Hoje só há um evangelho que é importante para o nosso tempo, o evangelho do reino. Com isso não estamos sugerindo que não deveríamos pregar nada mais. Não é isso? Escute bem, entenda isso. Apenas estou exortando você sobre o fato de que Deus deseja que nós prestemos atenção especial a esse aspecto do evangelho. Precisamos nos levantar e afirmar, proclamar o que Deus determinou para esta era. No final desta era, Deus está interessado que nós venhamos proclamar a vitória de Cristo e a derrota de Satanás. Se não formos de uma mente tratada, trabalhada pela cruz, uma mente sã, nós nunca vamos compreender essa verdade no íntimo. Ou seja, se não prestarmos atenção no que Deus está interessado agora, nós não iremos cumprir sua gloriosa vontade. Não importando que grande obra possamos realizar, porque poderemos estar distante daquilo que é o melhor de Deus para esse tempo, que é a questão do evangelho do reino. Aqueles espias, quando foram olhar a terra, eles não tinham noção da seriedade daquela obra. Quando Deus os enviou para provar o coração deles. E aquilo revelava de natureza geral como o povo estava diante de Deus. Aquele povo não estava comprometido com a palavra de Deus. E também hoje, se nós não estamos proclamando o evangelho do reino, não importa quantas coisas estamos realizando, não importa que mensagem estamos pregando, se nós, no aspecto essencial da vocação, do encargo, do ministério, não estamos comprometidos com esse evangelho, nós não compreendemos nada acerca do propósito eterno de Deus. Estamos perdidos em nós mesmos. Estamos atrasadas com relação ao tempo de Deus. A grande necessidade de hoje, para nós, os cristãos, é conhecermos o tempo. Deus está procurando um povo que permita ser trabalhado por Ele. Um povo que compreenda os desígnios do coração de Deus. Se nós compreendermos isso, se nós entendermos da nossa grande responsabilidade, se nós reconhecer que temos uma responsabilidade maior em relação à vida cristã, nós vamos entender que Deus está nos chamando para que através de nós, Ele venha trazer o fim desta era. Esta é a mais alta responsabilidade da igreja, proclamar, testemunhar a destruição do arqui-inimigo de Deus, Satanás, e de todos os seus poderes das trevas. Nós precisamos ver isso como o objetivo principal da nossa vida cristã hoje. A oração não é apenas para orar, mas para atingir gravemente Satanás. Porque quando nós oramos, nós temos que dizer: venha a nós o teu reino. Salvar almas não é meramente salvar as pessoas, mas causar dano ao império de Satanás neste processo. Meus irmãos, espero que todos vocês não estejam me interpretando mal. Não estou rebaixando a obra do evangelismo, ao contrário, estou exaltando, enaltecendo-a,
para que nós venhamos entender a grande responsabilidade de proclamar o Evangelho para as almas perdidas. Nós temos que entender isso. Esta é uma gloriosa tarefa, mas na obra de salvar almas não podemos perder o reino de Deus em vista. Nós não nos tornamos obreiros com o propósito de encher locais de reunião da igreja, de pessoas. Nós temos que ter consciência que cada alma que Cristo alcança por meio do Evangelho, nós estamos golpeando o reino de Satanás. Que o Senhor abra o teu coração, que o Senhor te ajude a ver isso. Nós temos uma necessidade de ver isso. Nós não temos que entender que o fim desta era irá chegar automaticamente. Nós temos que desejar a vontade de Deus. E sua vontade não pode ser retardada. E esta verdade e esta vontade está intimamente relacionada à missão e à vocação da igreja concernente ao reino dos céus. Fala-se muito do reino de Deus, do reino do céu, que nós vamos conquistar essa cidade. E sempre as pessoas pensam isso no aspecto social e político. Que engano, que mentira. Não importa se o nosso governador é cristão, não importa se o nosso prefeito é cristão, não importa se o presidente da Câmara é cristão, não importa se o presidente da Assembleia Legislativa é cristão. Isso não interessa se eles não têm uma visão clara do reino de Deus. Eles estão tão perdidos quanto deve estar perdido todas as pessoas que não são cristãs, tão equivocados concernente ao próprio reino de Deus, tão perdidos em relação ao reino de Deus como as outras pessoas. Precisamos ser claros, precisamos ser coerentes, precisamos ter uma vida que corresponda verdadeiramente ao caráter do Evangelho do Reino. O chamado do Senhor é um chamado sério, e eu e você não podemos falhar. O Senhor está nos chamando para vivermos à altura deste Evangelho do Reino. O fim desta era só vai chegar quando este Evangelho do Reino for proclamado. O Senhor vai trazer um testemunho a ele, e esse testemunho dará o fim, a derrota final de Satanás. E assim o reino de Deus irá começar. Será um reino de 1000 anos, onde a igreja e Cristo irão reinar juntos. Que Deus fale profundamente ao teu coração. Mas também nós vamos ver nos próximos estudos que esse tempo também será um tempo de disciplina. Que a palavra de Deus glorifique Cristo no teu coração. Que ela venha ser magnificada, para que Cristo seja exaltado, para que tudo aquilo que seja verdade, a essência da verdade, possa transformar você de glória em glória. Que Deus te abençoe. Eu quero ler um texto que está aqui em Mateus, capítulo 25, e os versículos 14 em diante, que diz assim: Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receber 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor:
servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados irmãos e irmãs, vamos continuar estudando este assunto acerca do reino, baseado nessa experiência aqui em Ritma. Quando nós estudamos essa parábola, vemos que toda a ênfase da parábola está no homem que tinha só um talento. O perigo está no irmão que só tem um talento, enterrar esse talento. Já que não recebi 5 talentos ou 2, o que posso fazer só com um? Talvez alguns perguntem assim, questionem assim. Já que não posso ministrar de um modo notável, será que realmente sou útil? Já que os outros são bem mais capazes de conduzir uma oração e criar um clima para reunião de oração, será que o certo não é eu ficar calado? Não posso ocupar um lugar de destaque, será que importa então se ocupo qualquer outro lugar? Meus amados, talvez pareça estranho para você, mas muitos cristãos, eles vivem assim. Muitos cristãos, eles têm essa consciência. É aqui que ocorre o grande perigo. Muitas vezes não compreendemos a natureza daquilo que Deus nos confia. Pensamos na obra de Deus em termos de quantidade, esquecemos que a ênfase da palavra de Deus com relação à sua obra é qualidade. Essa parábola ensina que se 2 podem vir a ser 4, 5 a ser 10, 1 pode vir a ser 2. E agindo dessa forma é que nós descobrimos o verdadeiro significado da vida na obra de Deus. A igreja não está sofrendo tanto por causa da proeminência dos membros que têm 5 talentos, mas por causa da repressão dos membros que só têm 1 talento. A vida do corpo de Cristo como um todo está tolhida, empobrecida, porque esses talentos estão enterrados. Quando você estuda claramente esta parábola, você compreende a natureza dela. Essa parábola nos fala de 3 coisas. Primeiro, a responsabilidade pelo serviço. Segundo, a recompensa pela fidelidade. Terceiro, o perigo da negligência. Se você olhar esses 3 aspectos dessa parábola, são 3 aspectos que se encaixam na realidade daquela estação de Ritma. A responsabilidade pelo serviço, aqueles espias, será que eles tinham consciência da responsabilidade daquela missão? Segundo, quando eles pegaram aquele cacho de uva e trouxeram, será que eles puderam ver ali, que naquele cacho de uva, espiritualmente falando, uva fala da provisão de Cristo, do desfrute de Cristo. Será que eles tiveram ali uma visão de que Deus é fiel, que Ele havia prometido levá-los para uma terra que mana leite e mel? Não interessa se o inimigo está lá, interessa que as portas do inferno não vão prevalecer. E terceiro, o perigo da negligência. Esta é exatamente a situação descrita na parábola que o Senhor Jesus fala sobre o homem com 1 talento. O que era realmente um talento no contexto dessa parábola? Talento podia ser de ouro, prata, bronze. O vocábulo talento no idioma moderno é usado para indicar capacidade ou os dotes de alguém. Originalmente, o talento era uma unidade de peso, depois passou a ser uma unidade monetária. Então, por exemplo, um talento valia o trabalho de um homem por mais ou menos 18 anos. Espiritualmente falando, esses talentos nos falam do conhecimento e da capacidade para o serviço a Cristo. Essa parábola, no aspecto espiritual, nos fala de alguém que goza os privilégios e oportunidades espirituais, mas que depois ignora, despreza e lança mão daquilo que Cristo lhe confiou. Veja o personagem principal dessa parábola. Ao que nos parece, essa parábola parece ter sido profetizada pelo Senhor Jesus por causa da condição espiritual desse homem que recebeu 1 talento. Esse indivíduo é o centro dessa parábola.
É dele que o Senhor Jesus extrai a principal lição para nos exortar quanto à responsabilidade, quanto ao serviço, quanto ao perigo da negligência. Em relação à obra de Deus, o que nos revela esse homem? Nos revela uma vida cristã enclausurada em si mesma. Veja que versículo 18 de Mateus 25 diz que ele escondeu. Essa frase revela o caráter negligente de muitos cristãos hoje em relação à obra de Deus. Quantas pessoas estão escondidas? Lembra? Quando você estuda o significado dos nomes daqueles 12 espias, você vai descobrir que Setur, que era da tribo de Asser, o significado do nome dele era escondido. Tem muito a ver com aquilo que o Senhor está ministrando a nós nesta hora, escondido. E veja que esta parábola diz que aquele homem, ele escondeu o talento. Essa palavra que escondeu no grego é apokrupto, ocultar. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 15 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Essa parábola, amados, nos exorta quanto a vivermos a vida cristã de uma forma clara, não uma vida cristã indolente, diferente, fechada em si mesma, mas uma vida que expressa Cristo, não uma vida sem expressão de Cristo. Veja, qual desses homens, espiritualmente, isto é, no aspecto espiritual, receberam a maior responsabilidade? Se você for olhar em termos de quantidade, você vai dizer que foi aquele que recebeu 5. Mas se você puder olhar o significado desses números, no aspecto espiritual, você vai ficar assombrado. Vamos descobrir algo impressionante acerca deste assunto. Aqui temos que entender que há 3 números nessa parábola: 5, 2 e 1. O número 5 nos fala, espiritualmente, da responsabilidade do homem sobre o governo de Deus. O número 2 fala do testemunho. E o número 1 nos fala da divindade, da supremacia de Deus. Fala de Deus em sua independência e unidade. Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Zacarias 14,9 diz: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Vamos fazer uma análise dos números na Bíblia. Primeiro vamos considerar 5 pontos importantes. Se o pensamento de Deus é mais elevado que o nosso pensamento, e os seus caminhos são diferentes dos nossos, então a matemática de Deus deve ser muito diferente da nossa. Segundo ponto que eu quero mostrar: a Bíblia é um livro que desde o começo até o fim se apoia sobre um vasto sistema de números ligados às doutrinas cristãs, aos assuntos fundamentais da palavra de Deus. Terceiro, os números foram utilizados propositadamente na Bíblia ou se trata de um mero acaso? É lógico que não. Nós sabemos que, certamente, se Deus fez uso deles, deve ter sido com infinita sabedoria e com gloriosa perfeição, porque ele tem um propósito claro e lógico para nos revelar. E quarto, cada número tem a sua própria importância, seu significado, e está em harmonia moral e espiritual, e se relaciona com o assunto a que se refere. E é o nosso papel poder descobrir o significado espiritual desses números dentro do contexto da revelação da própria palavra e com a ajuda do Espírito Santo. Não podemos usá-los aleatoriamente, porque eles seguem princípios espirituais. Você entende isso? Então veja, quinto, concluímos que os números são códigos secretos da palavra de Deus e que é propósito de Deus nos revelar através do poder do seu Espírito. Então, amados, vamos analisar o número 1. Segundo um grande estudioso deste assunto, o irmão Christian Schaem, em seu livro Os Números na Bíblia, o número 1, ele ocorre 1898 vezes na Bíblia,
Com o número cardinal, ele denota independência, unidade. Como número ordinal, ele enfatiza a supremacia de Deus. Então concluímos que, de maneira mais completa, esse número se aplica tão somente a Deus. E foi justamente aqui que este homem pecou. Se você olhar no aspecto espiritual, o que estava contido naquele número era uma grandeza infinita. Aquele talento, espiritualmente, ele escondia em si, ele não era para ser escondido, ele era para ser conhecido, revelado. A intenção do dono daquele talento sobre ele era muito grande. Meus irmãos e irmãs, será que nós temos noção da seriedade, como também da gravidade? Se nós não correspondermos fielmente àquilo que o Senhor tem nos confiado, àquilo que Ele tem nos chamado a fazer, será que nós temos consciência daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? E que você não tem o direito de medir na sua própria visão, mas realizar o que tem que ser realizado com fidelidade, com dedicação, devoção, porque você tem que entender que tudo que fazemos, fazemos como ao Senhor, fazemos para Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que nós não venhamos ser negligentes com relação à sua obra. Nós precisamos estar alertas quanto àquilo que o Senhor está exigindo de nós. Nós precisamos ser cuidadosos concernente a correr a carreira cristã, porque nós sabemos que o Senhor vai julgar o seu povo, que o Senhor vai julgar o caráter, a motivação das nossas obras. Não interessa o quanto você está fazendo, mas com qual motivação você está fazendo. Você faz o que faz pela infinita vontade de Deus, você está fazendo o que está fazendo por causa de você mesmo, porque você deseja ter o teu nome lá, porque você deseja ser reconhecido. Amados irmãos e irmãs, o grande segredo daquilo que nós fazemos para Deus é conhecer o mistério intrínseco do ministério de Cristo, onde tudo que Ele fez em completa obediência, dependência e, acima de tudo, para a glória do Pai. Assim também, esse deve ser o nosso coração. Essa tem que ser a nossa motivação, para que nós não venhamos a ser achados em falta com relação ao caráter da obra de Deus. Que nós não venhamos ser como aqueles espias, que eles pegaram aquele cacho de uva, eles pegaram aquelas frutas, eles trouxeram mostrar, eles relataram tudo para o povo de Israel, mas depois concluíram: é impossível nós conquistar aquela terra, é impossível nós alcançar o propósito de Deus, é impossível nós agradar a Deus, é impossível nós corresponder à vontade de Deus. Se você me perguntar, é impossível? Eu vou dizer que humanamente falando é, mas graças a Deus, que Ele providenciou tudo para nós. Ele nos deu o Espírito Santo como vida dentro de nós. Cristo é nossa vida, e não é na nossa capacidade, não é na nossa força, é pelo Espírito, diz o Senhor. Nós não vamos agradar a Deus, mas Cristo agradou a Deus, e essa vida que agradou a Deus é nossa vida hoje. Você pode imaginar o triunfo e a glória disso? É nessa linha, é nesse nível que Deus te chama, te convida, agora em Cristo, viver a vida cristã. Nós não podemos, mas tudo podemos, porque Cristo nos fortalece. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso tudo. Que Deus te abençoe. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3 diz: Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu gostaria de falar um pouco com você, aqui nesse tempo, acerca dessa jornada em ritmo. Como essa jornada, ela mostra para nós a realidade da nossa vida cristã, essa vida cristã que é comparada aqui nesses versículos como uma carreira cristã que nós temos que correr. Se você estuda a vida de Paulo, Paulo sempre usou esse tipo de linguagem, de correr a carreira cristã, como se ele fosse um atleta. Se você ler 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 29, Filipenses capítulo 1, versículo 30, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A corrida cristã é uma realidade espiritual que nós temos que viver. Nós vivemos uma vida cristã que é como uma maratona, não é uma corrida de curta distância. Nós sabemos que outros já estiveram na pista antes de nós, e todos os heróis desta maravilhosa galeria que nós vemos em Hebreus capítulo 11, nos é apresentada, e vemos que eles terminaram a sua parte na corrida, e no sistema de revezamento eles passaram o bastão para nós. Tendo eles terminado a corrida, agora nós somos descritos como fazendo parte disso, e eles, uma nuvem de testemunhas. Os heróis da fé de Hebreus 11 são considerados espectadores, enquanto nós cristãos hoje estamos na arena, estamos correndo a carreira cristã. Você pode imaginar a seriedade de tudo isso. Gostaria de fazer uma análise de algumas palavras aqui nesse texto que acabamos de ler de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. O autor dessa epístola aos Hebreus, quando ele diz assim, portanto, aqui no grego é uma conjunção inferencial tríplice, usada para dar conclusão enfática a um assunto, fazendo de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, o clímax de todo argumento sobre as melhores promessas que ele nos revela nos últimos versículos do capítulo 11. Quando ele diz desembaraçando-nos, no grego aqui temos o vocábulo apotitemi, que significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. É uma palavra que ocorre 8 vezes em todo o Novo Testamento. Aí ele diz peso, portanto desembaraçando-nos de todo o peso. Na linguagem grega, aqui nós temos o vocábulo onkos, fala de tudo o que é proeminente, fala de protuberância, tamanho, massa, aquilo que está atrapalhando. Essa palavra ocorre somente aqui em todo o Novo Testamento. Tudo aquilo que nós temos dado preeminência, que não é Cristo. O sentido claro aqui é excesso de peso. O cristão tem que remover tudo que possa impedi-lo de correr a carreira cristã. Ele deve estar preparado para a corrida da fé. Há muitas coisas que temos que colocar de lado, se queremos realizar plenamente a vontade de Deus, queremos alcançar o propósito de Deus. É quando ele diz tenazmente. Aqui no grego é euperistatos. O sentido no original aqui é de algo que envolve habilmente, que cerca, incomoda continuadamente. Também é uma palavra que ocorre somente aqui em todo o Novo Testamento. Aí quando ele diz assim, a carreira cristã que está proposta, a palavra proposta no grego é prokeimenó, significa que a nossa carreira cristã já estava programada no plano de Deus. Nós havíamos sido escolhidos para esta carreira. Irmãos, irmãs, para entendermos esse capítulo 12, precisamos compreender o seu contexto. E esse contexto, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18. E essa seção, isto é, capítulo 1 até o capítulo 10 de Hebreus, todos esses capítulos são doutrina. Hebreus 12 é a parte do Novo Testamento onde a relação entre a visão de Cristo e a vitória na batalha é apresentada com maior clareza. Então, a partir do capítulo 10, nós vamos ver essa outra seção da Epístola aos Hebreus, quando ele diz, olhando, esta palavra envolve 2 aspectos. Primeiro, consiste em remover
o olhar de todas as outras coisas, colocando os olhos longe daquilo que habitualmente nos cativa e direcionar os olhos em que queremos nos concentrar. E segundo, somente vivendo uma vida de comunhão com Cristo é que podemos fixar nossos olhos em Cristo. Quando é de Jesus, esse é o nosso maior exemplo, pois ele viveu uma vida digna diante de Deus na terra. Ele é o motivo pelo qual nós temos que correr a carreira cristã, porque ele é o nosso alvo. Ele é o nosso maior exemplo, pois ele viveu uma vida celestial na terra. Ele venceu como homem. Hoje ele nos comunica sua vida vitoriosa. Sobre a obra da cruz, nós vemos que ali está o fundamento da nossa salvação. E diz mais que ele é o autor da fé. Nele, a fé se originou, naquela completa entrega e dependência para com o Pai. Ele originou o princípio da fé em Deus. Ele aperfeiçoou e desenvolveu a fé ao renunciar à sua glória original e fazer-se homem, morrer na cruz e crer que somente o Pai poderia ressuscitá-lo. Então a fé teve seu grande desenvolvimento e aperfeiçoamento nele. Ele é o nosso autor, consumador da fé. Mas amados, então aqui nós vemos alguns aspectos fundamentais se nós queremos correr a carreira cristã. Não retroceder, não querer voltar para o Egito, avançar, prosseguir, não fazer como aqueles espias que quiseram voltar e eleger um novo capitão para que pudesse retornar ao Egito. Se você estudar a vida de Paulo, ele diz: "Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo." Ele também correu a carreira cristã. Eu creio que Paulo serve para nós como um grande exemplo, no sentido que, não que ele seja o exemplo é Cristo, mas ele tomou Cristo como exemplo. Então nós vemos que se Paulo conseguiu, nós também podemos conseguir. Porque se você diz Cristo conseguiu, porque ele era Cristo. Mas Paulo conseguiu. Ele foi chamado para correr a carreira cristã lá em Damasco. Veja, em Atos 9, ele começa a correr a carreira cristã. Em Atos 20, o versículo 24, ele vivia para essa carreira. Ele diz assim: "Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho." Então ele sempre olhava para a obra de Deus do ponto de vista de um corredor. Lá em Gálatas 2, ele diz assim: "Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão." Filipenses 2,16, ele diz a mesma coisa: "Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão." Então nós sabemos que Paulo, ele completou a carreira com fidelidade. Quando ele diz assim lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8, "Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira." Então ele completou a carreira. Temos aqui 3 coisas fundamentais sobre a vida de Paulo que nós temos que aprender. Primeiro, a consciência da carreira cumprida. Segundo, o combate combatido. Terceiro, da fé sustentada. Então, primeiro, a consciência da carreira cumprida. Segundo, do combate combatido. E terceiro, da fé sustentada. Meus irmãos, irmãs, a nossa vida tem que ser vivida assim. Esse é o modelo. Nós temos que entender que Deus tem um propósito eterno. Esse propósito eterno inclui Cristo e a sua igreja. Cristo em nós, individual, e Cristo na igreja, expressando em plenitude. Estamos correndo para isso. Aqui nós temos que fazer algumas perguntas. Estamos correndo a carreira certa? Estamos correndo para o alvo? Estamos sustentando a nossa fé íntegra, viva e ativa? Se você ler 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, nesses textos você vai ver a questão da corrida. Essa corrida relaciona-se com o propósito de Deus, correr para alcançá-lo. Mas também nós vimos lá a luta, relaciona com a oposição do inimigo. Aqui nós temos um outro quadro fiel daquela situação em ritmo. Nós vemos que
Eles tinham que avançar, eles tinham que prosseguir, eles tinham que marchar, eles tinham que correr, mas também tinham que lutar. Eles tinham que lutar. Nós também temos. Há muitos gigantes que nós temos que vencer. Mas esses gigantes que nós temos que vencer não são tanto os gigantes que estão fora de nós, mas os que estão dentro de nós, como a covardia, como o medo, como a busca pelo poder, como a ganância pelo dinheiro, pela fortuna, como o desejo de ser forte em nós mesmos, na nossa alma, como o espírito de crítica. Tudo isso que eu estou falando para vocês agora são significados dos nomes daqueles espias que acovardaram, que tiveram medo dos gigantes e das cidades fortificadas, que foram incrédulos, que duvidaram da palavra de Deus. Por que nós duvidamos da palavra de Deus? Porque somos centrados em nós mesmos. Nós temos que entender que a nossa vida tem que estar oculta em Cristo Jesus. Se você ler, meu irmão, minha irmã, capítulo 3, versículos 12 a 14 de Filipenses, o capítulo 3 de Filipenses nos mostra Cristo como nosso alvo, como nossa meta. Ter Cristo como nosso alvo e desfrutá-lo na experiência mais elevada da vida cristã é o que nós temos que buscar hoje. Paulo corria uma carreira, ele tinha uma meta, e essa meta era alcançar o mais elevado desfrute da vida de Cristo. Veja o que ele disse. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é tão lindo. Aqui nós precisamos ter uma visão da realidade contextual desse capítulo, porque Paulo exorta os irmãos em Filipos a se regozijarem no Senhor, porque isso era uma proteção para eles. A alegria do Senhor na vida deles era uma segurança contra os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Veja o versículo 2 desse capítulo. Note que há uma conjunção nessa frase, quando ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então veja algo muito claro. Então note que há uma conjunção nessa frase, portanto ela se refere a uma só classe de pessoas. Veja que Paulo no versículo 2 expõe os falsos mestres, que nos revelam o caráter do ministério que impede o avanço, o progresso espiritual. Há coisas na igreja que têm impedido o nosso crescimento para dentro da vida de Cristo. Portanto, aqui no capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, Paulo chama de cães, fala do seu caráter impuro. Judaizantes fala do seu comportamento pernicioso e religioso. E a falsa circuncisão fala da perniciosidade espiritual. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser muito cuidadosos com relação a tudo isso. Nós vemos que o Senhor está nos chamando a viver uma vida profunda na pessoa de Cristo. Então, quando Paulo está falando aqui dessa questão de correr a carreira cristã, ele mostra o sentido de que nós precisamos deixar tudo, como ele diz lá no versículo 7, ele considerou tudo como esterco. Tudo indica todas as coisas. Se desejamos ter a nossa vida cristã, esta carreira cristã, sendo vivida com excelência, nós precisamos conhecer a Cristo. Então nós temos aqui algo muito maravilhoso, tanto o conhecimento de Cristo como a experiência de Cristo. Veja, o versículo 9 ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Depois no versículo 10 ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Aí no versículo 12 que ele diz, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado em Cristo Jesus. Isso tudo tem que nortear, permear a nossa mente, a nossa visão espiritual, tem que nortear a nossa direção. Nós não podemos andar a ermo. Você entende isso? Em cada aspecto, de todos os ângulos, somente Cristo poderia ser visto na vida de Paulo. Também na nossa vida tem que ser assim. Ser achado em Cristo significa que Ele é a nossa única expressão. A inspiração de Paulo era que Cristo fosse sua única expressão. Então, o capítulo 3 da Epístola aos Filipenses vai nos mostrar isso. Primeiro, temos esse lado negativo. Os cães, os judaizantes, a falsa circuncisão,
São coisas que querem impedir a corrida cristã. Mas nós temos que olhar também o lado altamente positivo. Quando ele diz que nós precisamos ser conformados à morte de Cristo, porque essa é a própria base da nossa experiência em Cristo. Veja que a sequência, se você for lendo ali a partir do versículo 7, quando ele diz que nós temos que deixar tudo, todas as coisas, ele considerou tudo como refúgio, o lixo do lixo, por causa de Cristo. Aí você vai lendo os versículos 8, 9, 10, aí você vai ver que a sequência é conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, ser conformados com o Senhor Jesus na sua morte. Tudo isso é nos dado pelo Espírito Santo através da vida de Paulo nesses escritos santos, para nós experimentar Cristo no máximo, para que nós venhamos desfrutá-lo profundamente e avançar na vida cristã e nunca decair da graça. Quanto mais conhecemos o poder da sua ressurreição, mais participamos dos seus sofrimentos. Isso é o que significa participar dos seus sofrimentos. Se experimentamos a comunhão dos seus sofrimentos, seremos conformados com ele na sua morte. Enquanto somos conformados com ele na sua morte, somos introduzidos no poder da sua ressurreição. É nesse poder de ressurreição que o conhecemos e o experimentamos. E assim nós não vamos fracassar, não vamos olhar para trás, nós vamos avançar. Você entende isso? Nada poderá nos deter. Não podemos viver uma vida cristã amarrada, enclausulada. Não podemos viver uma vida presa pelo pecado, pelas coisas que tenazmente nos assediam. Nós temos que avançar, retirar do nosso caminho tudo aquilo que não é Cristo, para que nós tenhamos uma vida cristã ascensional, para que nós não venhamos parar no meio do caminho, porque isso será condenação para nós, será perder a boa terra. Deus não quer isso para você. Deus tem muito para você. Ele quer te encher de Cristo. Ele quer investir de uma forma poderosa na sua vida, Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele alcance o seu propósito na tua vida.